Você acompanha a gente aqui pela TV, pela rádio, também na internet, nas mídias sociais da Câmara dos Deputados, requerimento de retirada de pauta desse pedido de cassação do deputado Glauber Braga. Deputado Kim Kataguiri. Livrar o deputado Glauber Braga da punição, de uma cassação, significa legalizar eu amanhã dar uma bica em qualquer um desses que está aqui no plenário. Se a gente vai legalizar, vai normalizar um parlamentar poder dar um chute dentro dessa casa numa outra pessoa, expulsar desta casa um cidadão a pontapés, então tudo bem, se essa será a nova regra e ele será salvo em razão de ter feito isso, amanhã, quando eu fizer com alguém, com um militante de um partido de esquerda, não vou querer que nenhuma reclamação seja feita. E aí depois que me representarem no Conselho de Ética e eu subir na presidência da Câmara e dizer que não vai ter sessão para não votar minha cassação, também depois não vou querer ouvir reclamações. E depois se faz de vítima e faz um teatro para a imprensa, dizendo que é ditadura, dizendo que foi injustiçado, quando primeiro sobe na presidência já provocando, dizendo, vem aqui, manda a polícia me tirar, pediu contato, o contato veio. Provocou de propósito para criar a cena. Inclusive as gravações mostram que quando o sujeito estava ali tomando uma gravata, ele estava rindo. Rindo porque sabia que era exatamente aquela situação que ele queria provocar. Se eu tivesse feito o que o deputado Glauber Braga fez, já estaria cassado, já estaria preso. Eu não quero essa assimetria de tratamento dentro desse plenário. Qualquer deputado que agrida, que expulse um cidadão a pontapés desta casa, precisa ser punido por este plenário, pelo Conselho de Ética. Já, se há alguma ilegalidade no processo do deputado Glauber, foi o acordo feito para que a mesa diretora sentasse durante tanto tempo num processo, porque a cassação dele foi votada no Conselho de Ética há muito tempo. E eu não vi nenhum parlamentar de esquerda aqui reclamar e cobrar, como cobraram em relação a Eduardo Bolsonaro, que fosse pautado. E veja, eu pessoalmente não tenho nenhum problema de pautar e de votar cassação de Eduardo Bolsonaro, como não tenho nenhum problema de pautar e de votar cassação de Glauber Braga. Agora, vocês precisam escolher um posicionamento. Ou vocês defendem que todo o processo que sai do Conselho venha a ser votado a plenário, ou vocês defendem que não. Não dá para os amigos vocês defenderem um procedimento e para os inimigos defenderem outro procedimento. Sem falar na mentira de que ele não pôde exercer o seu direito de defesa. Sabe quem ele chamou para ser testemunha de defesa no Conselho de Ética? O Felipe Neto. Ele quis transformar o Conselho de Ética num circo. Ele não quis se defender dos fatos. Ele quis atacar, me atacar e atacar essa casa. Farei a leitura do rito, conforme pedido e questionado por alguns parlamentares. Trata-se da representação número 5 de 2024, de autoria do Partido Novo, em desfavor do senhor deputado Glauber Braga, por quebra de decoro parlamentar. Esta presidência descreve o rito de apreciação da matéria no plenário como segue. Inicialmente, a palavra será concedida ao relator da matéria, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, por 25 minutos. Facultando-se, em seguida, o uso da palavra ao advogado do representado, se estiver presente, e ao próprio representado, cada qual por 25 minutos. Após as manifestações, dar-se-á início à discussão, concedendo-se a palavra aos deputados inscritos, para que se manifestem alternadamente em sentido favorável e contrário ao parecer, pelo prazo de 3 minutos. Após falarem 12 deputados, admitir-se-á o encerramento da discussão por requerimento. Anunciada a votação, conceder-se-á a palavra para encaminhamento a 2 oradores, um favorável e um contrário. O objeto da votação será o projeto de resolução de autoria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Durante a discussão, poderão ser oferecidas emendas em plenário, observado o quórum de iniciativa por 103 deputados,
não se admitindo a subscrição das emendas por líderes. Nos termos do disposto no artigo 16, parágrafos 2º e 3º, inciso 3º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a tramitação da proposição em plenário deve ocorrer nos moldes do que sucede com as matérias submetidas à urgência, por aplicação extensiva das regras próprias desse regime de tramitação. Admitir-se-á a apresentação de destaques na forma regimental. Iniciada a discussão, não mais se admitirá a manifestação da defesa, ainda que tenham sido oferecidas emendas. Ocorrendo emendas alusivas à pena a ser aplicada, regular-se-á a preferência pelo critério de abrangência, da mais grave para a menos grave, observando-se a gradação de que trata o artigo 10 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Serão possíveis os votos sim, não e abstenção. O voto sim aprova o projeto ou a emenda. O voto não rejeita o projeto ou a emenda. E o voto abstenção é computado para efeito de quórum de deliberação. O voto do deputado representado não poderá ser acolhido, tendo em vista o disposto no artigo 180, parágrafo 8º do Regimento Interno. Não haverá orientação de bancadas, tendo em vista a natureza da matéria. A votação é ostensiva, sendo necessário o voto sim pela maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados para a imposição de pena. Colhidos os votos, o presidente determinará o encerramento da votação e proclamará o resultado. Caso aprovada a imposição de pena, a decisão será consubstanciada em resolução da Câmara dos Deputados, promulgada imediatamente. Não atingindo o quórum mínimo para a votação, a matéria será enviada ao arquivo. Esse é o rito. Estão inscritas para fazer questão de ordem as deputadas Alice Portugal e Jandira Fegali. Passo a palavra à deputada Alice Portugal para fazer a sua questão de ordem. Senhor presidente, com base no artigo 95, nós gostaríamos, senhor presidente, de, nesse momento, solicitar a essa casa que nós tivéssemos a oportunidade, senhor presidente, de analisar que não é possível se constituir uma quebra de isonomia dessa dimensão. No mesmo dia que se põe a votação de uma parlamentar caçada pela justiça, presa, condenada, fugitiva, presa em outro país, espera de deportação para cumprir pena no país de origem, se desproporcionalmente coloca-se uma matéria para cassação de alguém que teria a oportunidade da aplicação de outra pena que não a pena capital. Eu pergunto pela ordem, senhor presidente, qual é a possibilidade da análise política, presidente, não pelo voto, política da solução que não desmonte, não detone a natureza da Câmara dos Deputados.